Olá, que bom que estamos juntos para mais um dia de estudo. Hoje vamos conversar sobre algo que é o coração da nossa fé, a fidelidade de Deus, mesmo quando tudo parece um caos, sabe? Quando parece que as coisas estão incertas. Pois é, quem nunca se sentiu assim, não é mesmo? E o mais incrível é que as leituras de hoje, que à primeira vista não parecem ter nada a ver uma com a outra, vão nos dar uma resposta, uma resposta muito poderosa para isso. A gente vai juntar as peças, sabe? Vamos conectar uma lei antiga de Israel com uma confusão enorme em Éfeso e até com a descida de Cristo à mansão dos mortos. Tudo isso para a gente enxergar na prática como a fidelidade de Deus é a nossa base segura, não importa o que aconteça. Então, se você está buscando entender melhor como a justiça de Deus funciona no meio dos conflitos e quer renovar a esperança na vitória de Cristo, esse nosso encontro de hoje é para você. Vamos mergulhar fundo em Números, Atos, no Salmo 89 e no Catecismo. Essas aqui são as nossas leituras. Cada uma delas é como uma pecinha de um quebra-cabeça e juntas elas vão montar um quadro lindo que mostra como Deus é fiel, nos pequenos detalhes, nos grandes conflitos e na promessa final da eternidade. Esse vai ser o nosso caminho, a gente vai ver a fidelidade de Deus em ação, desde um assunto de herança familiar até o momento em que a própria morte foi vencida. Então vamos começar? Nosso ponto de partida é lá em Números. Pode parecer um assunto meio técnico, uma questão de lei, mas você vai ver como ele revela o cuidado de Deus em manter suas promessas e a ordem do seu povo. A questão era bem séria. Em Israel, a terra não era só um pedaço de chão, era parte da promessa de Deus. Então, as filhas de Salafade tinham recebido a herança do pai. Mas, e se elas casassem com alguém de outra tribo? A terra da tribo delas passaria para outra, e isso bagunçaria todo o plano de Deus. Era uma preocupação bem real. E a solução de Deus? É simplesmente brilhante. Ele equilibra perfeitamente a liberdade e a ordem. As filhas podiam sim escolher com quem casar, mas com uma condição: que o marido fosse da mesma tribo do pai delas. Simples assim. A herança ficava protegida e o plano maior de Deus era preservado. Isso mostra um Deus fiel que cuida da justiça nos mínimos detalhes. Ok, vimos a ordem de Deus em Números. Agora, vamos dar um salto no tempo e no espaço. Lá para Atos, na cidade de Éfeso. Lá a coisa fica caótica. A verdade do Evangelho bate de frente com interesses bem humanos e a fidelidade de Deus é testada no meio da confusão. O cara que começa toda a confusão se chama Demétrio. E o motivo dele é muito revelador. Ele junta os outros artesãos e basicamente diz: olha, é desse negócio aqui que a gente ganha dinheiro. E esse tal de Paulo está convencendo um monte de gente a parar de comprar nossos ídolos. Percebe? A preocupação não era com a deusa Ártemis, era com o bolso. É um alerta pra gente de como a oposição ao evangelho muitas vezes se disfarça de religião, mas no fundo é sobre poder e dinheiro. Tenta imaginar a cena. Um teatro lotado de gente, uma multidão enlouquecida gritando a mesma frase por 2 horas seguidas. Um barulho ensurdecedor, irracional. A Bíblia chega a dizer que a maioria nem sabia direito por que estava ali. Isso mostra o perigo que Paulo corria e a força caótica que a verdade provoca quando confronta a mentira. E aí, no meio dessa loucura toda, como Deus age? De um jeito totalmente inesperado. Não cai um raio do céu. Quem resolve é um funcionário da cidade. Com calma, com lógica, usando a lei, ele acalma a multidão. Deus usou um homem comum, um burocrata, para proteger seus servos. Isso prova que a providência dele está sempre agindo, às vezes das formas mais improváveis. A gente saiu da confusão externa de Éfeso e agora a gente mergulha numa confusão interna, no coração do Salmo 89. Aqui a gente encontra um salmista que está lutando com uma coisa que parece não fazer sentido: a promessa eterna de Deus versus a realidade dolorosa que ele está vivendo. E esse contraste, é muito forte. De um lado, a promessa de Deus a Davi, uma aliança eterna, um trono para sempre. Do outro, o grito de alguém que olha a realidade, a derrota, e pergunta: Senhor, cadê aquela promessa? Onde foi parar a sua fidelidade? E sabe o que eu acho mais bonito? Esse salmo nos dá permissão para sermos honestos com Deus, para clamar na nossa dor e, ao mesmo tempo, nos agarrarmos à fidelidade dele, mesmo quando não conseguimos enxergar. E é justamente para esse clamor do salmista, para essa tensão entre o que foi prometido e o que a gente vive, que a nossa fé nos dá a resposta definitiva: a descida de Cristo à mansão dos mortos.
É aqui que a fidelidade de Deus chega ao seu ponto máximo. É muito importante a gente entender o que significa desceu aos infernos. Não é o inferno da condenação, tá? É o que em hebraico se chama Sheol. Era a morada dos mortos, um lugar de espera. Todos que morreram antes de Cristo, até os mais justos como Abraão, Moisés e Davi, estavam lá, aguardando o cumprimento da promessa. Então, por que Jesus desceu até lá? Foi uma missão de resgate, a última etapa da missão. Ele foi como Salvador, para anunciar a boa notícia, para quebrar os portões da morte e libertar as almas santas que o esperavam. Com esse ato, ele completou sua vitória sobre o pecado e a morte, estendendo a redenção a todas as gerações. Essa citação de uma homilia muito antiga é de arrepiar. É Cristo falando a Adão e em Adão a cada um de nós. É a voz do Criador que vai buscar sua criação, não como um juiz, mas como um Salvador fiel que diz: Ei, acorda! Eu não te criei para ficar preso aqui. Levanta! Eu sou a vida dos mortos. Ufa! Depois de tudo isso, a gente precisa trazer para a nossa vida, né? Como é que essa fidelidade de Deus, que a gente viu na lei, no meio do tumulto e na vitória sobre a morte, como é que ela se manifesta em nós hoje? Talvez a instabilidade do mundo ameace sua segurança ou a resistência que a sua fé encontra te deixe para baixo. Essa sensação de que as promessas de Deus são distantes e que a morte tem a palavra final pode minar nossa paz e nos fazer esquecer do poder de Cristo. Mas o que a gente viu hoje é a resposta para isso, uma resposta sólida e segura. A fidelidade de Deus não é uma ideia abstrata, é uma força que age na história e também na nossa vida. Então, o ponto central é este. A gente pode confiar na providência de Deus para cuidar do que é nosso, assim como ele cuidou da herança daquelas filhas. A gente pode perseverar na fé mesmo quando tem oposição, sabendo que ele nos protege, como protegeu a Paulo. E podemos clamar na nossa dor, como o salmista, e ao mesmo tempo nos agarrar na esperança de que Cristo já venceu a morte por nós. Essa é a grande mensagem de hoje. Da menor questão legal à maior vitória espiritual, a fidelidade de Deus é o que une tudo. Não importa o tamanho da confusão ou da incerteza, a promessa dele é a nossa garantia mais segura. E essa caminhada não pode parar aqui. O hábito da fé se fortalece um dia de cada vez. Comente aqui embaixo dia 86 concluído para firmar seu compromisso. Vamos continuar a aprofundar nossa fé juntos amanhã? Nos vemos no nosso próximo estudo.